Olá pessoal, meu nome é Marinalva e eu sou líder da intercessão aqui na igreja Betel. Eu sei que todos vocês já me conhecem. Eu estou aqui, gente, para falar de um assunto que para mim tem sido algo transformador na minha vida, que são as disciplinas espirituais. E eu trouxe esse livro aqui, Celebração da Disciplina, porque esse livro ele marcou essa mudança na minha vida com relação às disciplinas espirituais, mais ou menos uns 10 anos atrás, isso mesmo. Então, eu estava lá em casa já nesses dias, já preparando este assunto, quando o Tony me pediu para trazer essa palavra, uma palavra, e o Espírito Santo falando muito forte com relação às disciplinas espirituais. E de repente, na semana passada, esse livro volta lá em casa, eu acho que o Nixon, que conseguiu, mas esse livro já veio do nosso amado pastor Valmir e passou por mim também, e ele apareceu lá de novo, tanto que ele está bem surradinho aqui, mas esse livro, gente, ele traz todas as disciplinas espirituais que nós precisamos para o nosso caminhar. E eu fui reler ele, E comecei a ler e eu fui detectando que muitas disciplinas na minha vida e no meio cristão foram deixadas de lado com o passar dos tempos, dos anos. E através desse livro eu pude novamente trazer para a minha vida, começar a praticar novamente algumas disciplinas que foram deixadas de lado e algumas até que eu não estava mais praticando em minha vida. Então, gente, tudo está baseado nesse livro. Do que nós vamos falar aqui é Celebração da Disciplina, de Richard Foster. Eu recomendo que vocês adquiram, porque nós só vamos aqui dar uma introdução, o que é disciplina, para quê, como ela é importante em nossas vidas, porque nós não vamos poder esmiuçar cada uma, porque precisaria de uma aula para cada uma delas, tá certo? Então vamos lá. O que nós vamos começar? O que nós precisamos começar a falar? Nós precisamos saber o que significa disciplina. Disciplina é obediência às regras, aos superiores, a regulamentos, ordem, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento. Quer dizer, se uma empresa, uma igreja, qualquer local, uma sociedade não tem regras, regulamentos, uma ordem, ela acaba o quê? Ela acaba ficando uma bagunça, não é mesmo? Então, nós precisamos de disciplina. Disciplina é obediência às regras, aos superiores e a regulamentos. É uma ordem, ela está ali para poder exatamente trazer todo um direcionamento para a empresa, para o local, para as nossas vidas, porque senão vira uma bagunça, tá certo? A palavra disciplina, da onde vem essa palavra disciplina? É um substantivo feminino que tem sua origem na palavra latim disciplina, que significa a educação que o discípulo recebia do seu mestre, e aí originando-se agora a palavra discípulos, e que a gente já conhece muito, que é aquele que aprende. Então, nós precisamos entender o seguinte: sem disciplina, você não conseguiria sair da sua cama, não é mesmo? Acordar, ir para o seu trabalho. Sem disciplina, você não conseguiria praticar uma atividade física. Sem disciplina, você não alcançaria as metas no seu trabalho ou as metas para toda a sua vida. Sem disciplina, a vida em sociedade se tornaria impraticável e o mundo seria completamente diferente. Por quê? Porque cada um faria do jeito que acha melhor, cada um faria do jeito que acha certo. E aí nós acabamos o quê? Nós acabamos entrando numa confusão. Por isso que precisamos de disciplina.
A disciplina, ela nos leva, gente, a novos hábitos. Exatamente. Às vezes a gente precisa deixar hábitos errados, colocar novos hábitos, mas como? Primeiro, nós precisamos começar a nos disciplinar. Bom, ter disciplina é o passo fundamental para que você consiga criar qualquer tipo de hábito. Por exemplo, você quer ler um livro? Você vai precisar se disciplinar para ler esse livro. Vai precisar colocar todos os dias, qual horário, tirar um tempo certo para poder estar lendo aquele livro, senão você não vai ler. Senão você não vai praticar e não vai se tornar um hábito na sua vida. Bom, a disciplina também, ela vai fazer com que você se mantenha motivado para atingir seus objetivos. Por exemplo, se você quer correr numa maratona, você vai ter que se preparar para essa maratona, você vai ter que criar uma disciplina. Ou seja, virão novos hábitos, que é acordar cedo. Eu conheço alguém, que é o meu sobrinho Vinícius, ele faz isso, gente, toda manhã, ele acorda cedíssimo para poder cumprir tudo aquilo que ele colocou, todas as metas que ele colocou para poder alcançar o objetivo que é o torneio que ele participa por ano. Então, ele tem que se preparar isso. Não adianta a pessoa falar assim, eu quero participar de uma maratona, chegar, se inscrever e chegar lá no dia e ir lá e correr, porque pode acontecer muita coisa com o corpo dessa pessoa. Então, a gente precisa entender que a disciplina, ela nos levará a novos hábitos. Eu vou dar, assim, gente, um resumo, porque esse assunto disciplina em si, ele é bem vasto. E aí a gente não vai poder estar falando um por um aqui e falando sobre a autodisciplina e tudo mais. Mas eu quero deixar aqui para vocês o seguinte: desenvolva a sua disciplina, identifique as tarefas que agregam valor à sua rotina. Isso vai te ajudar demais a poder desenvolver a sua disciplina. Outra coisa, elimine as distrações. Se você quer se disciplinar, você precisa, por exemplo, se você quer um tempo a sós com Deus, você precisa tirar tudo aquilo que vai te distrair desse momento. Então, elimine todas as distrações que tiram você daquele foco, que tiram você de realmente alcançar aquela meta, aquele objetivo que você colocou. Outra coisa, para você desenvolver as disciplinas na sua vida, não desista no meio do caminho. Seja determinado, coloque realmente uma determinação naquilo que você quer. Você colocou o seu objetivo, foque nele. E aí você vai conseguir, você pode ter certeza. No início vai ser mais difícil, mas no final você vai ver, quando você menos esperar, você, uau, estou conseguindo acordar cedo, estou conseguindo todos os dias fazer isso que eu me propus. Por quê? Porque você persistiu, você determinou. E outra coisa, motive-se, você tem que se motivar, você tem que ver por que você quer fazer aquilo, porque, nossa, eu quero realmente, eu quero me exercitar, eu quero ler a Bíblia, eu quero orar mais, eu quero estar mais com Deus, ou eu quero atingir tal objetivo na minha vida. E aí você, por que você quer isso? E você coloca isso para você, eu quero porque eu alcançando isso vai fazer tal transformação na minha vida. Então você se automotiva para você desenvolver essas disciplinas na sua vida. Bem, mas o que nós estamos aqui mesmo para falar são sobre as disciplinas espirituais, que tem tudo a ver também com regras, com submissão, com tudo que nós falamos no início aqui. É uma ordem, é tudo aquilo que a gente precisa seguir para realmente desenvolver essas disciplinas espirituais na nossa vida. O Richard Foster, ele falou aqui, no livro, no início, ele disse o seguinte: a superficialidade é a maldição de nosso tempo.
Por que isso, gente? Porque geralmente, nós temos sido crentes superficiais, deixando todas as disciplinas que Deus tem ensinado aqui na sua palavra de lado, ou às vezes fazendo mais ou menos, e aí nós acabamos nos tornando cristãos superficiais diante de tudo aquilo que Deus nos ensinou, que Deus nos direcionou para podermos ter e usufruir. Então, nós podemos sair desse lugar de superficialidade, nós podemos nos aprofundar muito mais. A disciplina espiritual não é um fim, ela é um meio de estarmos mais perto de Deus, ela é um meio de nós nos aproximarmos de Deus, ela é um meio de nós conhecermos mais a Deus. As disciplinas espirituais são um meio de nós podermos amar mais o nosso Pai, de nós parecermos com Ele todos os dias, de sermos guiados pelo Espírito Santo e de ouvirmos mais a sua voz. É para isso que a disciplina espiritual ela não é um fim em si. Se for um fim, olha só o que acontecerá, ela nos levará ao legalismo. Se eu pegar e falar assim, nossa, eu leio tantos versículos da Bíblia por dia, eu jejum de 2 a 3 dias, eu sou aquela pessoa que gosto sempre de estar servindo as pessoas, e aí você coloca isso como um legalismo na sua vida, e aí eu vou te falar, estamos fadados ao fracasso quando colocamos as disciplinas espirituais desta forma. Outro lado também, se nós colocarmos as disciplinas espirituais como fim, ela nos levará à culpa. Sabe, poxa, não estou conseguindo hoje não vou poder ler a Bíblia, não vou poder meditar, não vou poder orar. Essa semana foi tão difícil para mim. E aí você se culpa por causa daquilo, porque você não fez aquilo, você acaba se culpando por causa daquilo. Ei, também não é isso. Ou também pode se tornar hipocrisia. Eu faço, mas na realidade não estou fazendo nada, só estou falando que faço e não faço. Então, gente, nós precisamos entender que as disciplinas espirituais, elas não são a resposta, elas apenas nos conduzem à resposta que é Cristo. Nós podemos então identificar que ela vai se tornando esse meio. A cada dia de nos aproximarmos mais de Deus, a cada dia de amarmos o nosso Pai, a cada dia de conhecermos mais Ele como Ele é. Jesus, gente, foi o grande modelo, um exemplo maravilhoso, porque Ele praticou as disciplinas espirituais. Olha que coisa linda, se você for ler essa palavra aqui, você vai ver, gente, quanta coisa maravilhosa que Jesus deixou para nós, sabe? Você vai lendo Mateus, Marcos, Lucas e João, e você vai lendo todos esses relatos, e você vai vendo que Jesus teve uma vida ativa nas disciplinas espirituais, oração, jejum, a palavra, a meditação, a solitude, a submissão, o servir e tudo mais, todas as outras. Jesus viveu isso, verdadeiramente Ele deixou para nós um modelo a seguir. Ele restaurou a nossa vida de disciplina também, gente. Porque se Jesus conseguiu, se Jesus fez, foi para quê? Para que nós também praticássemos. Não foi apenas algo que ele quis, sabe, mostrar. Não, Ele quis mostrar para que nós pudéssemos também seguir, para que nós também pudéssemos fazer, sabe por quê? Ele sabia do êxito que nós teríamos, da vida vitoriosa e próspera que nós teríamos. Sabe a prosperidade? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida abundante, essa vida próspera é através dele, é só nele. E ele nos ensinou o caminho para isso.
E por que muitas vezes não estamos vivendo esta verdade em nossas vidas? O que está acontecendo? É por causa disso que o Richard Foster disse, nós temos vivido, sabe, um nível de superficialidade muito grande e não estamos podendo viver toda a verdade contida na palavra de Deus. Nós temos que entender que sozinho nós não iremos conseguir. Nós não iremos conseguir. Jesus conseguiu, Jesus nos libertou, Jesus nos deu essa vitória para dizer assim, ei, vocês conseguem porque agora eu estou com vocês. Sabe, essa cumplicidade em alcançar, em realmente trilhar pelo caminho da disciplina espiritual. Há essa cumplicidade. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado, para que nos tornássemos livres nele. Essa é a verdade para as nossas vidas. Nós somos livres nele. Então nós podemos praticar todas essas disciplinas pelo fato de sermos libertos. Então é somente nele que nós vamos conseguir submeter, sabe, nossa alma, nosso corpo e nosso espírito. Nós precisamos entender, gente, que nós temos o corpo, a alma e o espírito. Para todas as nossas conquistas, nós temos essas 3 áreas da nossa vida, corpo, alma e espírito, que vão trazer um direcionamento para muita coisa que nós praticamos ou deixamos de praticar. Então vamos ver aqui o seguinte: o corpo, a alma e o espírito. O corpo, ele recebe tudo a partir dos 5 sentidos: tato, olfato, audição, visão e paladar. Foi assim com Eva, não foi? Ela viu, gostou, ela viu, ela cheirou, ela ouviu, ela sentiu ali e ela comeu. Foi isso que aconteceu. Então, o nosso corpo vai trazer para a nossa alma, que a nossa alma é mente, vontade e emoções, os nossos sentimentos, as nossas decisões, os nossos pensamentos, tudo isso está contido aqui, ó, na alma. Então, tudo que eu vejo, tudo que eu cheiro, tudo que eu pego, tudo que eu ouço, ele vai levar diretamente para a nossa alma. E ali a nossa alma ela vai estar sendo alimentada por tudo isso que os 5 sentidos estão trazendo para ela. Mas da mesma forma, amados, o espírito também. E eu quero até dizer de passagem que essa explicação aqui eu ouvi da pastora Valnice, e foi uma explicação para mim maravilhosa, né, desde o início lá, e ela explicou isso, para mim se tornou muito claro, sabe, até esse andar no espírito. O espírito também, ele vai trazer tudo que ele sente, tudo que ele ouve, tudo que ele cheira, tudo que ele apalpa, tudo ele vai trazer também para a nossa alma. Daí a necessidade que nós temos das disciplinas espirituais nas nossas vidas. Daí a necessidade, gente, de conhecer esta palavra. Esta palavra, ela vai trazer toda a base que nós precisamos. Se nós não praticarmos essas disciplinas espirituais que veremos mais lá na frente, nós realmente vamos deixar que só o que o corpo está mandando para nossa alma nos direcionar. Exatamente. Se você não tem vivido essa vida de prática das disciplinas espirituais e as disciplinas espirituais, as mais básicas que a gente já conhece, é a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, a oração, o jejum, a submissão,
uma vida simples, uma vida realmente assim de serviço. Se essas disciplinas não estão sendo a cada dia aprendidas, se você não tem praticado isso a cada dia para se aproximar mais de Deus e para ali ouvir a voz de Deus, as direções de Deus, o que vai acontecer? O seu espírito, ele não está sendo alimentado com aquelas coisas que você precisa ser alimentado. E aí acaba que quem vai tomar o governo da sua alma vai ser tudo aquilo que não vem do Espírito, vem de fora, vem externo e que não tem contribuído com nada. Quando você para assim para colocar seus olhos em um programa, é ali que você está alimentando a sua alma, você está mandando, você está comunicando aquilo que você quer que entre aqui na sua alma. Quando você está ali, você para poder ficar na frente da internet e vendo tudo quanto são notícias, coisas de todos os tipos, é isso que você está alimentando a sua alma. É aqui, olha, e aqui você está formando. E muitas vezes, no decorrer dessa caminhada, você fala, meu Deus, por que eu estou me sentindo tão fraco? Por que eu estou me sentindo desta maneira? O que está havendo? E aí é porque a distância está grande daquilo que você não tem colocado para a sua alma, mas daquilo que você tem aproximado de você, tudo aquilo que é externo. Você consegue entender isso na sua vida? Você consegue ver a importância de você alimentar a sua alma com essas disciplinas espirituais? Você consegue entender isso, que se você não alimentar a sua alma com essas disciplinas, isso aqui, a sua vida, a tendência é viver uma vida medíocre, uma vida paralisada, uma vida sem sentido, uma vida de altos e baixos, uma vida de inconstância. Uma hora você está bem, outra hora você não está. Uma hora é a sua força de vontade que está, sabe, é ela que está dominando, mas de repente ela não consegue mais e você vai e cai de novo. Você consegue entender o quanto é importante as disciplinas espirituais na sua vida? Pois é, esse é o quadro. Isso é uma decisão que nós devemos tomar todos os dias. Viver essa vida pautada nas disciplinas espirituais ou viver da forma que eu quero e tenho vivido até hoje. Eu tenho entendido, amados, que para ter uma vida, que para sermos transformados dia após dia, nós precisamos dessas disciplinas em nossas vidas. Eu tenho entendido que se não for por meio delas, nós acabamos paralisados diante de tantas coisas que nos rodeiam. Então, eu quero te dizer, não confie na sua força de vontade e determinação para vencer o pecado. Não confie. Força de vontade e determinação para vencer o pecado nunca vai vencer o pecado. Não é desta forma. Enquanto achamos que nós podemos salvar-nos a nós mesmos, das nossas próprias mazelas, e achar que a nossa força de vontade vai, sabe, fazer isso, nós vamos fracassar. Nós temos que entender o que N. Arnold falou aqui, eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte: enquanto achamos que podemos salvar-nos a nós mesmos por nossa própria força de vontade, a única coisa que fazemos é tomar o mal que há em nós mais forte do que nunca. Gente, então sabemos que não é a nossa força de vontade e determinação. Isso vai nos ajudar, mas não são elas que vai nos livrar de pecar ou de cair. Nós precisamos estar firmados dentro das verdades desta palavra. As verdades da palavra de Deus é que nos vai dar todo o direcionamento que nós precisamos. Aí você me fala, então, Marinalva, nós não precisamos fazer nada, né? Não.
Que isso? É errado. Quer dizer que eu não preciso, não é minha força de vontade, de minha determinação, então não preciso fazer nada. Errado. As disciplinas espirituais, gente, elas permitem nos colocar-nos diante de Deus, de sorte que Ele possa transformar-nos. Olha só, isso é demais, amados. Quando nós temos, sabe, essa compreensão disso, a gente não consegue mais viver sem praticar essas disciplinas espirituais nas nossas vidas. São duas ações: a ação de Deus e a minha ação dentro disso, sabe? Não é um só, não sou eu sozinha com a minha força de vontade e determinação. Não é Deus sozinho tentando fazer alguma coisa em nós. Somos, sabe, essa parceria aqui. Deus ordenou as disciplinas da vida espiritual, gente, como meio, como eu falei no início, é um meio pelo qual nós somos colocados onde Ele pode nos abençoar. Olha que coisa maravilhosa. Nós nos posicionamos em um lugar de bênção. Nós nos posicionamos em um lugar de vitória. Então, nós andamos juntos com o Senhor e nós ali, naquele tempo, naquele momento, colocando em prática tudo isso, o Senhor olha para nós e fala: é isso aí. Eu vou te abençoar, porque eu estou exatamente no lugar que o Senhor quer que eu esteja. As disciplinas espirituais, que nós vamos falar dentro desse livro de celebração, não são disciplinas que irão fazer você vencer. Você tem que entender isso. Não são as disciplinas que irão fazer você vencer, mas são elas que irão levar você a esta pessoa, aquele que vai te fazer vencer, que é Deus. Você consegue entender isso? Não é o legalismo, é aquilo que eu estou fazendo porque eu estou me aproximando de Deus, porque eu estou conhecendo a Deus, eu estou amando a Deus, porque tudo é por Ele, para Ele, e nele todas as coisas. Então não tem meio termo, não tem, sabe, essa divisão do secular. Para nós hoje, nós precisamos carregar isso para a nossa vida, para todo o contexto da nossa vida. Nós podemos carregar isto, essas disciplinas espirituais para todo o contexto da nossa vida, porque foi para isto que o Senhor nos criou, para vivermos com Ele, para estarmos com Ele, para esse relacionamento de amor com Ele. E as disciplinas vão nos ajudar a ter esse relacionamento de amor com Deus. Disciplinas espirituais, amados, nós precisamos entender também. Elas se tornam também os nossos alicerces, sabe? Para exatamente nos momentos que nós precisamos desses alicerces, eles estão ali porque nós estamos praticando. Então elas são nossos alicerces e ela, com certeza, a disciplina, ela requer tempo das nossas vidas. Ela vai precisar do nosso tempo, mas esse tempo não quer dizer que eu vou ter que ir para um lugar, me isolar e tal, para praticar todas elas. Não, esse tempo é um tempo onde eu me proponho, em qualquer lugar onde eu estiver, no meu trabalho, na minha casa, no local de lazer, com amigos, sem amigos, eu me proponho a praticar essas disciplinas. É isso. Todos os homens de Deus da história, da nossa história, têm em comum algo, as disciplinas espirituais. São muitos, gente. Quando você for ler esse livro aqui, você vai ver que são centenas de vidas que colocaram como suporte, como alicerce de suas vidas, as disciplinas espirituais. Então, essas disciplinas são para todos nós, para todos nós. A palavra de Deus precisa criar raízes, sabe, em nós, criando essas raízes de maneira quando vierem as tribulações, vierem as dificuldades, vierem as perseguições e tudo mais, nós conseguiremos passar por tudo isso. Por quê? Porque a palavra de Deus cria raízes em nós. Exatamente. E como criar essas raízes?
Como criar essas raízes, eu te pergunto? Só por meio das disciplinas espirituais. Não tem como. Nós criamos essas raízes através das disciplinas espirituais, sempre sabendo que ela não é um fim. Ela é um meio de nos achegarmos mais perto de Deus, de vivermos esta vida. As disciplinas espirituais, gente, não são para gigantes espirituais que devotam todo o tempo para isso. Elas não são mais bem exercidas no meio de nós. Elas, inclusive, elas são mais bem exercidas no meio de nossas atividades normais, como eu falei. Não é uma tarefa ingrata e monótona, como muitos também pensam. A alegria é a nota dominante de todas as disciplinas. Prefiro estar em tua presença do que em qualquer outro lugar. Foi isso que o salmista disse. Então é isso, é estar na presença de Deus, é gozando de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas. O objetivo das disciplinas, como diz Richard Foster, é o livramento da sufocante escravidão ao alto interesse e ao medo. Qualquer um pode praticá-la. As disciplinas faziam parte da cultura geral do povo de Deus, gente. Então elas têm que fazer parte da nossa vida, da nossa cultura, a cultura do povo de Deus de hoje. Só que há uma exigência, a exigência fundamental de praticar as disciplinas espirituais é suspirar por Deus. Então, quais são as disciplinas espirituais existentes na Bíblia? É isso que nós vamos agora falar. Então, pessoal, aqui está a relação das disciplinas espirituais que no livro do nosso amado irmão diz a respeito de cada uma delas. Adquiram esse livro, tá certo? Vamos lá. A palavra, o estudo da palavra, eu não vou falar dela, porque o nosso irmão Halley, no último Masterclass, deu uma aula de como estudar a Bíblia. Então, sabemos que a palavra de Deus é a base de tudo. É a base para todas as demais, amados. Todas as demais necessitam do estudo da palavra de Deus. Então, coloque isso em seu coração. Para eu poder praticar com eficácia todas as disciplinas espirituais, eu vou precisar de estudar a palavra de Deus. É muito importante, tá certo? Então tá. A palavra de Deus, como, vocês já estudaram, já sabem até como estudar, tudo mais. Nós vamos... Oração. Oração é uma das disciplinas espirituais que nós mais praticamos, não é mesmo? Mas, gente, a oração, nós precisamos aprender que a oração não é falar. A oração é ouvir. Exatamente. E aí entra a meditação, a solitude. Mas olha, nós devemos ouvir, conhecer a vontade de Deus e a ela obedecer antes que a peçamos para a vida de outras pessoas ou de nós mesmos. Porque muitas vezes nossas orações não são respondidas, gente. Porque nós não conhecemos a palavra de Deus, a vontade dele que está expressa aqui nesta palavra. Nós não conhecemos e aí nós não sabemos como pedir, nós pedimos mal para gastarmos em nossos próprios deleites e aquilo que a gente precisa pedir, que a Bíblia diz, nós não conhecemos, porque não conhecemos a palavra de Deus, não sabemos, não lemos, não meditamos nela e aí acabamos não orando da maneira correta. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, sabe para quê? Para orarmos da maneira correta, para vivermos as verdades que estão aqui e essas verdades se tornarem parte de nós, que é o próprio Deus em nós. Olha só, a disciplina é um meio para nós nos conectarmos mais com o Senhor, para nós amarmos a Deus. Então ele realmente tomar todo o nosso corpo, alma e espírito. Quando nós conhecemos esta palavra, nós vamos aprender a orar da forma correta, porque estaremos aprendendo a
orar a palavra de Deus. Gente, quantos livros maravilhosos nós estamos tendo desse aprendizado da palavra de Deus. Mas isso, ó, a pastora Valnice Milhomes, ó, já falou há muitos anos atrás a respeito disso, de ler, de orar a palavra. Então se aprofunde, gente, a oração, sabe, é onde os céus são movimentados ali. Eu tenho isso em meu coração e não esqueço desde o dia que eu li Oração com Propósito do Miles Monroe. Não sei se fala direitinho dessa maneira, mas ele já faleceu, mas ele disse algo que para mim foi forte. A oração é a autorização que nós damos aos céus para agir sobre a terra. Uau! E aí ele vai explicando, e tem toda uma explicação maravilhosa dentro da palavra de Deus, gente, que ficou gravada em meu coração. Então a oração tem que fazer parte da nossa vida, mas junto com a oração, a palavra de Deus tem que fazer parte das nossas vidas, senão nós não temos alicerce. Falta-nos o alicerce, falta-nos, sabe, realmente algo para estarmos diante do Senhor e falar, e conversar, e se abrir e ouvi-lo também. A outra disciplina espiritual que nós muitas vezes não praticamos, mas que tem um poder tremendo em nossas vidas, é a disciplina do jejum. Quantas vezes nós deixamos de lado, não é mesmo, essa disciplina do jejum? E ele diz o seguinte, o jejum revela as coisas que nos controlam. Gente, exato. Ele pega, sabe, ele pega o que está lá dentro assim, ó, e põe para fora. O jejum traz à tona as coisas que estão lá dentro. Talvez possa ser o orgulho, ira, amargura, ciúme, medo, que nos controlam e que no jejum isso vem para fora. Para quê, gente? Para sermos limpos, sermos restaurados. O jejum, olha, o jejum ele pega essa carne aqui e ele mortifica essa carne, porque a carne quer comida, a carne quer comida, e nós cobrimos com alimento ou outras coisas boas aquilo que está dentro de nós. É isso que nós fazemos. Então nós temos que nos despertar para uma vida de jejum, para colocar o jejum como prática das nossas vidas e não só fazermos quando o pastor solicita por algo, né? Quando tem algo que você, eu vou fazer um jejum, né, em prol disso. Não, gente, isso tem que ser uma prática, porque o jejum é para nós. O jejum é para nós e Deus, o jejum é para Deus fazer algo magnífico dentro de nós, é o nosso interior. Então, coloque em prática e deixe que o jejum possa realmente mortificar essa carne que só quer que faça a vontade dela. Sabe quando essa carne vai morrer? Quando você parar de alimentá-la. Enquanto você não parar de alimentar a carne, ela vai continuar sendo viva, sabe? O corpo que alimenta a alma, pois é. Então, precisamos mortificar essa carne, precisamos jejuar. O jejum, ele traz uma sensibilidade maior à voz do Espírito. Nos tornamos mais sensíveis à voz do Espírito, ao sussurro dele. Só dele sussurrar ao nosso ouvido, nós o ouvimos, nós temos direções dele, nós ouvimos a sua voz e ali nós passamos a ter uma vida mais santa em Deus. Então o jejum, gente, é muito importante, é uma disciplina que todos os heróis, né, dos séculos passados, eles praticavam demais, e que não dizer do nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Ele praticou, ele fez exatamente para nos deixar como modelo de se seguir. Não é uma obrigação, não é um mandamento, mas é um modelo deixado pelo nosso Senhor Jesus para que nós façamos também, porque Ele sabia que pelo jejum nós alcançaríamos muitas libertações para as nossas vidas. O próximo, gente, é meditação e comunhão. A meditação e comunhão é uma das disciplinas que também
praticamos muito pouco e precisamos começar a praticá-la. Por quê? Porque a meditação, sabe, não é nada mais, nada menos do que parar para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando com você. Meditação é isso, ouvir Deus, ouvir a sua palavra, está ali, sabe, você, e eu não vou, gente, eu não posso, eu não vou entrar a fundo em nenhuma delas, tá? Porque precisaria de uma aula para cada uma delas. Então, eu só estou aqui pincelando as disciplinas espirituais para você depois adquirir, pode adquirir com Lucas, tá bom? Ele vende esse livro, ele pode pedir para você e você poder mergulhar mais em cada uma delas, porque são tremendas, são poderosas, são bíblicas, são disciplinas espirituais bíblicas. Então, quando você pega um salmo, ou qualquer capítulo, ou o livro que você queira meditar ali, e deixar aquilo se tornar uma verdade na sua vida, e aquilo, você poder ouvir a voz de Deus, o que Ele está querendo que você faça, quais as mudanças que precisam ocorrer na sua vida, é só através da meditação da palavra. Refletir sobre os feitos de Deus, refletir sobre tudo aquilo que Ele é para nós. Isso é meditar na palavra. Gente, meditar na palavra não é o estudo da palavra. Tá certo? Estudo da palavra é uma coisa. A meditação é quando você para. É esse momento que você para ali, você leu aquela passagem e você traz para a sua vida e ouve Deus falar através dessa passagem a você. Isso é meditação, gente, é um momento maravilhoso que eu estou colocando em prática, que está sendo assim, sabe, realmente fortalecedor. E ele, gente, esse momento ajuda tantas coisas, ajuda quem vive em ansiedade, em depressão, quem vive, sabe, cheio de medo, cheio de dúvida, quem vive com pensamento acelerado. A meditação, gente, ela ajuda demais. E tem muitos trechos da palavra de Deus que eu não vou poder trazer para você agora, tá bom? O outro, gente, é a solitude. A solitude, a meditação, comunhão, eu coloquei aqui, porque quando elas estão juntas, porque quando você recebe, você também, você dá. Tudo aquilo que você está recebendo de Deus, você passa a ter comunhão com os outros, a se doar pelos outros, a ser bênção para a vida de outros também. Por isso que eles estão juntos. A solitude, gente, é outro que nós ouvimos, foi uma ministração do Lucas, né? Ele falou sobre solitude e comunhão. Então, na realidade, essas três estão muito juntinhas. Não tem como meditar sem essa solitude, porque a solitude é o que? Estar sozinho, em silêncio com Deus. Sozinho, em silêncio. Sabe? Desligar sua mente de tudo mais, de todo o ruído interno dentro de você. E aí você ouvir a voz. Gente, pode ser em qualquer lugar. Você pode estar indo no seu carro e ali ter solitude. Deixar aquele momento ali, sabe, acalmar sua mente, deixar o Espírito Santo te direcionar naquele dia, deixar o Espírito Santo, sabe, tomar toda a sua dor, ansiedade, tudo que está te causando um transtorno interno. Aí você acalmar a alma, acalmar tantas vozes interiores que vêm dentro de você, tantos ruídos dentro de você, e só ouvir a voz do Espírito Santo de Deus dentro de você. Isso é solitude. E aí, olha só que interessante,
O fruto da solitude, que ele diz aqui, que eu achei muito poderoso, é o aumento de sensibilidade e compaixão por outros. Olha o que a solitude faz. Você passa a ter uma sensibilidade maior, uma compaixão maior pelos outros. Surge uma nova liberdade para estar com as pessoas. Sabe, porque solitude não é solidão, gente, não é você se apartar das pessoas. Ao contrário, a solitude, ela vai te trazer um relacionamento tão grande com o Espírito Santo de Deus que vai te levar a se relacionar com as pessoas ao seu redor de uma melhor maneira, uma maneira mais tranquila, mais calma, mais confiante, mais cheia de fé. Há uma nova atenção para as suas necessidades e nova responsabilidade para com as suas mágoas, as mágoas dos outros, as necessidades dos outros. Nós passamos a olhar o outro com mais compaixão, com mais amor. Você consegue entender isso? Pois é, essa é a solitude, a disciplina da solitude e da comunhão que Jesus fazia muito em seu ministério. Outra coisa aqui, gente, outra disciplina poderosa é a da submissão e do serviço. Essas duas também se complementam uma à outra. Ela diz o seguinte: a disciplina da submissão e do serviço. A submissão, ela nos liberta do cativeiro de tudo ter que ser feito do nosso jeito. Sabe por quê? O outro se torna principal, importante. Foi a vida de Jesus. Jesus veio para servir, Jesus veio para se doar. Uma coisa preciso fazer, fazer a vontade do Pai. Jesus tinha isso como foco. A submissão de Jesus o levou até a cruz do Calvário. Então, a disciplina de submissão e do serviço, ele nos liberta, sabe de quê? Do carrasco, do pior carrasco de todos. Eu mesmo. Porque não sou eu mais o foco. Quando eu me submeto, é uma predisposição, quando a Bíblia diz sujeitai-vos uns aos outros, uma predisposição em que o outro se torna mais importante do que eu. O que o outro precisa é mais importante do que o que eu preciso. A disciplina da submissão nos leva a um patamar nunca alcançado antes. A disciplina da submissão, ela anda com a toalha e a bacia do lado. É submissão e serviço, os dois juntos. Porque eu olho para o outro, porque eu estou aqui por causa do outro. Porque tudo que Deus faz em mim não é para mim, é para o outro. É para que o outro eu possa servir melhor, amar mais o outro. É para que eu possa me doar mais para o outro. Então, a disciplina da submissão e do serviço, elas andam de mãos dadas. Porque quando eu me predisponho a me submeter, eu me predisponho também a servir. E aí, o outro aqui que também é poderoso, gente. Disciplina da confissão. E a tônica da disciplina da confissão é o arrependimento. Exatamente. O arrependimento, através do arrependimento, a tristeza pelo pecado, nós conseguimos a cada dia estar diante do Pai sem culpa, sem medo. Essa é a disciplina da confissão, que precisa estar presente em nossas vidas diariamente. A outra disciplina, gente, também é da adoração. Essa disciplina, eu não vou falar também muito dela, porque a tônica dela é a adoração. É uma disciplina que a gente tem que caminhar, porque a palavra de Deus diz que Ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então está dentro dessa disciplina da adoração. A próxima disciplina, nós já estamos terminando aqui, é da orientação, é isso mesmo, da orientação, pessoas certas para nos aconselhar e instruir. Isso é uma disciplina. Aconselhai-vos uns aos outros, admoestai-vos uns aos outros.
Não tem tudo isso na palavra de Deus? E na palavra de Deus tem muito uns aos outros, que a gente já sabe? Pois é, nós precisamos de pessoas certas para nos orientar naquilo que nós precisamos de uma direção. Não podemos nos isolar, gente. O isolamento, ele se levanta contra a própria sabedoria, contra o próprio Deus. Então nós precisamos de pessoas que nos orientem, pessoas cheias de Deus, pessoas que você olha e fala, eu posso ouvir esta pessoa tem algo para me dar, algo para me direcionar. Então, essa é a disciplina da orientação. E por fim, a disciplina da celebração. Gente, essa disciplina, a tônica dessa disciplina é a alegria. Exatamente. É alegria, porque a alegria, ela produz a verdadeira obediência. Exatamente. Então, essa alegria, ela tem que estar presente em todas essas disciplinas espirituais. A alegria, a disciplina da celebração, ela não é uma disciplina separada das demais, isolada das demais. Ao contrário, essa disciplina, conforme até o Richard Foster colocou aqui para nós, ela tem que estar permeando a palavra, a oração, o jejum, meditação em comunhão, solitude, submissão, serviço, confissão, adoração e orientação. Por quê? Porque essa alegria, ela produz energia e nos deixa mais fortes. Exatamente. É por isso que esta alegria, essa disciplina da alegria, tem que fazer parte do cristão, do povo de Deus. Ah, Marinalva, mas, você não fica triste? Quem não fica? Quem não passa por problema? E muitas vezes, mas eu vou dizer que eu estou alegre, sendo que eu estou passando pelo monte de tribulações, por tantas tribulações. Sim, o apóstolo Paulo disse, tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E tantos outros versículos sobre a alegria. A alegria, ela tem que permear todas as outras disciplinas, senão ela se tornará um peso para as nossas vidas. Olha só. Bom, gente, olha, eu tentei passar resumidamente, mas foi resumido mesmo, tá? Muito. Tudo isso, todas essas disciplinas que nós precisamos para o nosso dia a dia, nós precisamos para o nosso dia a dia. Não é uma vez ou outra, não é no momento difícil, não, nós precisamos sempre. E olha, quando nós passamos a praticar essas disciplinas, nós passamos a conhecer o Senhor, nós passamos a amar mais a Deus, nós passamos, sabe, a ouvir mais a voz dEle, nós passamos a ter, sabe, uma comunhão perfeita com Ele. Então eu indico que você compre esse livro, que você, através dele, você vai mergulhar nessa palavra, porque aí vai ser um estudo da palavra também, e você vai ver quantas coisas que estavam, sabe, travadas na sua vida, vão destravar. Sabe, você vai voar alto, porque as disciplinas espirituais, elas vão garantir esse relacionamento com o Pai. E aí o Pai vai poder fazer e te dar tudo aquilo que Ele já prometeu para a sua vida, que é seu, que é meu, que é nosso. Amém? Então, eu espero que vocês fiquem com gostinho de realmente mergulharem mais e de terem experiências maravilhosas com o nosso Deus através das disciplinas espirituais. Fiquem com Deus.